Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Jesus é Top Podcast. Que alegria começar mais essa análise com quem acompanha nossos estudos. Com certeza. Hoje nós abordaremos mais um capítulo fascinante do livro de Gênesis. Já estamos no capítulo 33. Passou muito rápido, né? A jornada até aqui foi intensa. Demais. E olha, quem nos ouve, fique à vontade para comentar e compartilhar essa nossa conversa, viu? Nossa missão hoje é desbravar os versículos de 1 a 20. Um trecho que é uma verdadeira aula. Exato. Uma aula sobre o poder do perdão, reconciliação e, principalmente, maturidade espiritual. O que é fascinante aqui é que a gente não está olhando só para um relato histórico seco. Tem muita emoção envolvida. Muita. Esse texto penetra profundamente na psicologia humana, sabe? Mostra como a humildade e a intervenção divina podem transformar uma tragédia quase certa. E para contextualizar esse momento de alta tensão, vamos imaginar a cena. Vamos lá. Jacó está finalmente voltando para a terra dos pais dele. Isso depois de 20 anos de exílio. Trabalhando para o sogro, o Labão. Isso. E ele vem de uma noite de luta literal e espiritual. Mas o grande ponto é que ele carrega o peso de um passado mal resolvido. Ele tinha enganado o irmão, o Esau. Roubou a bênção da primogenitura. Pois é. Aí, com a luz do amanhecer, o Jacó ergue os olhos e vê no horizonte o irmão se aproximando. E não vem sozinho. Aí que tá. O detalhe aterrorizante é esse. O Esau vem acompanhado de 400 homens. 400 homens no antigo Oriente Próximo não é uma comitiva de boas-vindas. É uma milícia armada, né? Com certeza! É o tipo de visão que faria o coração de qualquer pessoa parar. Imediatamente, o Jacó toma precauções. Ele começa a dividir a família de uma forma muito estratégica, tática de mitigação de danos. Exato. E, francamente, de uma maneira que revela muito sobre as prioridades dele. Ele coloca as servas e os filhos delas bem na frente. Como uma primeira linha de defesa. Depois, ele posiciona a esposa Lia e os filhos dela. Aham. E, por último, lá na retaguarda, na posição mais protegida, ficam a Raquel e o José. Essa atitude inicial revela camadas bem complexas do estado de espírito do Jacó naquele momento. O instinto de sobrevivência grita mais alto. Muito mais. Ele teve aquela experiência transcendental na noite anterior, mas ao ver a poeira de 400 homens, o medo domina. E aqui a gente precisa fazer o papel de advogado do diabo, porque analisando friamente, essa estratégia tem um custo moral alto. Altíssimo. Ele está literalmente colocando as servas e os filhos delas como um escudo humano na linha de fogo. É uma tática que evidencia favoritismo e até uma certa crueldade inerente àquela estrutura familiar patriarcal, sabe? Ele preserva o que é mais caro para ele. Às custas dos mais vulneráveis. É uma observação fundamental porque humaniza a figura do Jacó de um jeito quase desconfortável para a gente. Mostra que a transformação espiritual não é mágica, né? É um processo. Exatamente. Ele ainda opera nas lógicas de favoritismo que foram a raiz da discórdia na própria família de origem dele. Mas logo em seguida tem uma quebra desse padrão. Sim, ele faz algo inesperado. Depois de organizar essa barreira humana, do menos favorito para o mais favorito, o Jacó toma a dianteira. Ele passa à frente de todos. E, enquanto caminha na direção daquele exército, ele se curva até o chão. E não é só uma reverência rápida. O texto é muito específico. Ele se curva até o chão 7 vezes antes de se aproximar do Esaú. O peso cultural e geopolítico desse gesto é absurdo. Como assim? Explica melhor para quem está acompanhando. Nas fontes históricas daquela região, como as cartas de Amarna, curvar-se 7 vezes era o protocolo exato de um vassalo. Um servo se aproximando de um rei. Isso, um suzerano. Ao fazer isso, o Jacó não está só pedindo desculpas, ele está abdicando da primogenitura. Publicamente. Aquela mesma posição de superioridade que ele usurpou 20 anos antes. Ele está comunicando, você é o senhor, eu sou o seu servo. É uma quebra de orgulho total. Aquele que buscou ser o primeiro a todo custo, agora se coloca no pó, na posição mais submissa possível. A reconciliação cobra o pedágio altíssimo da vulnerabilidade. Certo, vamos analisar isso com calma. A tensão está no limite máximo. O Jacó encurvado pela 7ª vez, o Esaú ofendido, com 400 guerreiros. Ele poderia ter sacado uma espada ali mesmo. E encerrado a história. Mas a reação do Esaú
quebra qualquer protocolo esperado. O relato diz que o Esaú correu ao encontro do Jacó. Ele não marchou com arrogância, ele correu. Ele abraça o irmão, se lança ao pescoço dele, beija, e os dois desabam a chorar. É uma das cenas mais catárticas da literatura antiga. E aqui a gente vê a intervenção invisível. O agir de Deus ao longo daquelas 2 décadas, né? Exato. Humanamente falando, o Esaú tinha o direito legal e a força militar para buscar vingança. Mas ele também prosperou nesses 20 anos. Construiu a própria riqueza lá em Edom. E essa realização pessoal, combinada com a graça divina operando no coração dele, permitiu que ele escolhesse o perdão. O perdão vence o passado. O Esaú liberta o Jacó da dívida, mas também se liberta do próprio ressentimento. Uma decisão poderosa. E logo depois desse clímax, com os dois chorando, o Esaú levanta os olhos e vê a família do Jacó. Aquele mar de gente. Sim, mulheres, crianças. E ele pergunta quem são eles. A resposta do Jacó é de uma sutileza incrível. Ele diz: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. É de uma elegância teológica imensa. Ele reconhece a família como um presente, uma graça. Ele remove o foco do próprio mérito, atribui tudo ao divino e repara como o comportamento da família segue o líder. Verdade. As servas se aproximam e se curvam. Depois a Lia e, por fim, a Raquel e o José. Se o Jacó tivesse sacado uma espada, a família estaria pronta para o combate. Como ele se prostrou, todos adotaram a reverência. O nível de humildade do líder contamina todo o grupo. É um princípio básico ali. Bom, depois dos abraços, tem uma questão prática para resolver. A diplomacia da época, o Jacó tinha enviado centenas de animais na frente. Uma fortuna incalculável. O Esaú questiona o propósito daquilo tudo e o Jacó admite que era para encontrar favor diante dele. Basicamente, tentar comprar a própria vida. Mas o Esaú recusa. Ele diz que já tem muito e que o Jacó deve guardar o que é seu. E essa recusa tem 2 níveis. O primeiro mostra que o Esaú realmente não precisa daquilo. Ele já é rico. O abraço foi genuíno, não foi comprado. E o segundo nível? É a dança diplomática do Antigo Oriente. A cortesia. O doador oferece, o recebedor recusa educadamente e o doador insiste para firmar o pacto. E o Jacó não aceita a recusa de jeito nenhum. Ele insiste de forma veemente. E aí solta uma das frases mais marcantes do texto. Essa frase é belíssima. Ele diz para o Esaú: ver o teu rosto é como ver o rosto de Deus. Comparar o rosto do irmão ofendido ao rosto do próprio Deus. E isso carrega um peso teológico absurdo. Totalmente. Porque o Jacó vinha daquele encontro em Peniel. Peniel significa exatamente a face de Deus. A grande virada é que a graça que ele experimentou na noite anterior agora estava materializada no perdão do irmão. O perdão horizontal operando na frequência do perdão vertical. Perfeito. Ver a misericórdia no rosto de quem ofendemos gravemente é experimentar a graça de forma palpável. E o Jacó ainda diz que Deus foi generoso e que ele tem tudo o que precisa. Isso prova que ele está curado daquela ganância doentia do passado. Diante dessa insistência sincera, o Esaú cede e aceita os presentes. A restituição material fazendo parte da cura. E aí a história flui de maneira pragmática. A paz está estabelecida, o Esaú faz um convite que parece o final perfeito, ele propõe seguir em viagem juntos. Uma oferta de escolta militar. Um sinal claro de que ele quer convivência íntima. Mas o Jacó, com muita diplomacia, recusa a oferta. Se conectarmos isso a um cenário mais amplo, essa recusa nos dá uma baita lição sobre sabedoria e limites. O Jacó diz não, mas dá uma justificativa irrefutável. Ele fala das crianças frágeis. E como um bom pastor, ele aponta para os rebanhos. Sim, ovelhas e vacas aumentando. Ele explica que se o gado for forçado demais, num único dia, o rebanho inteiro morreria. O ritmo acelerado de uma milícia de 400 homens destruiria o futuro do Jacó. Então ele sugere que o Esaú vá na frente, no ritmo dele, enquanto a caravana segue lentamente. O Esaú até oferece deixar alguns soldados. Mas o Jacó novamente recusa com gentileza, diz que basta ter o favor do irmão. O que mostra uma maturidade enorme.
A paz com alguém não exige fusão de rotinas. Exatamente. O perdão restaurou a paz, mas o bom senso ditou as fronteiras. Eles limparam a lousa do passado, mas reconhecem que têm realidades incompatíveis no presente. É possível respeitar, perdoar, mas manter uma distância saudável quando os ritmos de vida são diferentes. Eles alcançaram aquele equilíbrio raro, afeto restaurado e prudência prática. O Esaú aceita e parte em paz para Seir. É o fim de um ciclo de pavor. A família fica intacta e livre. E com essa autonomia, o Jacó parte para estabelecer novas raízes. A transição da vida nômade para algo mais permanente. Ele vai para um lugar chamado Sucote. Lá ele constrói uma casa e abrigos para o gado. Por isso o nome do lugar. E depois ele faz o movimento definitivo. Ele levanta acampamento e chega em segurança à cidade de Siquém, em Canaã. E esse detalhe de chegar em segurança não é pouca coisa. É o atestado de que a promessa feita a ele lá em Betel, 20 anos antes, se cumpriu à risca. Deus prometeu guardar ele nos caminhos e trazer de volta em segurança. E cumpriu. Exatamente. A promessa se materializou na realidade presente. E para provar que fincou raízes, o Jacó toma uma atitude imobiliária de peso. Ele compra o terreno onde armou o acampamento. Adquire dos filhos de Amor por 100 peças de prata. Uma quantia bem expressiva. E não para por aí. Naquele mesmo terreno, ele ergue um altar. E é aí que temos o clímax espiritual da nossa análise. O Jacó dá um nome muito específico para esse altar. El Elohe Israel. Deus, o Deus de Israel. Lembrando que Israel é o nome novo que ele acabou de receber. Ele faz uma apropriação total da fé. Antes ele falava do Deus de Abraão ou de Isaac. Mas agora é pessoal. Ele está dizendo que Elohi é o seu Deus. A fé deixou de ser apenas uma herança cultural e virou uma convicção forjada no próprio choro, na própria jornada. É a emancipação espiritual do personagem. A verdadeira maturidade culmina em saber quem você é e a quem você deve a sua travessia. Uma passagem das sombras do engano para a luz de um relacionamento claro com o divino. Mas a narrativa sempre deixa rastros para a gente investigar. E eu sei que temos uma reflexão provocativa para o final. Com certeza. Porque o Jacó fez tudo certo até aqui, ele se humilhou, encontrou a paz, agiu com prudência. Comprou a terra legitimamente. Ele decide montar o acampamento dele exatamente de frente para a grande cidade cananeia de Siquém. A um passo das influências e perigos de um povo totalmente estranho. Será que o alívio intenso da paz fez o Jacó baixar a guarda bem na hora em que ele devia estar mais atento ao novo ambiente? Uma excelente pulga atrás da orelha. A zona de conforto conquistada pode estar montando o palco para a tempestade do próximo capítulo. A linha tênue entre buscar estabilidade e flertar com um perigo invisível. Fica essa reflexão para quem está nos acompanhando hoje. Quantas vezes carregamos conflitos antigos no coração e, ao resolvermos, abaixamos a guarda onde não devíamos? Fica aí o pensamento para a gente refletir. E assim encerramos mais este estudo. Fica aqui o nosso agradecimento gigante a todo mundo que acompanhou a análise de hoje. É sempre um privilégio destrinchar essas fontes com quem está nos ouvindo. Acompanhar o trajeto do rancor para o perdão libertador do Jacó e Esaú é um lembrete forte de cura. Então, fiquem convidados e ligados nos próximos episódios do Jesus é Top Podcast. Tem muita coisa pela frente ainda. Muito obrigado pela companhia, fiquem em paz e até a próxima análise.